Legal, gente. Então, comecei a gravar aqui a nossa aula tanto no Canvas quanto no YouTube. Canvas vai ficar disponível aí 14 dias, e YouTube vai ficar disponível até pelo menos o final do semestre. É mesmo, ó. Alguém, se quiser patrocinar as minhas aulas aqui, patrocinar uma mesa digitalizadora, ia ser muito bom. Dá o joinha, se inscreve no canal. Ai, ai, vocês são muito engraçados. É... Bom, gente, realmente, nessa aula eu acho que a dificuldade maior vai ser muito mais a questão do. Nem da mesa digitalizadora, porque eu não vou ter que tipo, desenhar tanto, mas agora essa aula vai ser desafiadora, porque eu tenho que escrever umas fórmulas matemáticas aqui, vai ser meio punk. Ô Yuri, eu ainda não tive tempo de olhar a questão do meu tablet por causa do meu doutorado. Mas vamos lá. Eu espero que não esteja ficando tão prejudicado. Tá? Seguinte, essa aula, a gente vai olhar a questão de curvas paramétricas. Porque assim, dá para fazer duas coisas interessantes. Primeiro nas primeiras partes da disciplina, a gente estudou vamos falar assim, as formas, segmentos de reta, elipse, circunferência e tal. Só que, tipo assim, muitas horas a gente vai querer desenhar superfícies, curvas suaves. Vamos falar assim, primeiro no 2D, curvas. Né? E fica aquela pergunta, pô, como é que a gente vai fazer uma curva se a gente pensar ali nas primitivas de rasterização, nas primitivas que a gente viu, certo? E ficou essa lacuna. E se a gente extrapola isso, uma vez que a gente consegue fazer curvas suaves, a gente pode extrapolar isso e fazer superfícies suaves, porque uma curva a gente pode pensar ela igual naquela questão de representação 3D que a gente viu, né, que a gente pega e faz o sweep, né, a gente pega uma primitiva 2D e faz uma translação, uma rotação, então a gente pode construir coisas muito mais interessantes com curvas e tal. Então ficou essa lacuna e é isso que a gente vai começar a olhar agora. Como que a gente pode fazer esse tipo de primitivo, certo? Então, essa é uma parte do conteúdo que ela vai ser um pouco mais extensa. Então, a gente vai começar essa aula, a gente vai ficar aí pelo menos mais uma, talvez duas aulas, vendo os diferentes métodos para a gente especificar uma curva, porque não é uma coisa tão trivial, vamos falar assim, igual a questão das retas e tal. E aí a gente vai estudar diferentes métodos. Então, a gente hoje vai falar um pouco de curvas interpoladas, que é o primeiro método de todos. A gente vai parar em curvas interpoladas, justamente porque é meio que assim, a gente vai construir um pouco das noções matemáticas que a gente vai precisar e que a gente vai usar nos outros métodos. E aí, como os outros métodos, abre aspas, é mais uma extensão, um Ctrl+C ou Ctrl+V, ou vamos falar assim, né, só uma análise diferente, a gente deixa para começar a olhar eles aula que vem, tá bom? Até para não ficar muito, dar um overflow em vocês. Mas, beleza. Antes de eu começar aqui, alguém consegue compartilhar aí comigo, tipo assim, alguém já viu assim esses softwares de desenho assistido mais complexos, por exemplo, seja um CorelDRAW, seja um Paintbrush, não, como é que chama aquele outro? Da Adobe, Photoshop, Inkscape. Alguém já viu como que as curvas, GIMP também tem. Alguém já viu como que a gente desenha curva nesses softwares? Alguém que quer compartilhar aí? Tipo assim, um jeito muito tosco de desenhar curva é você pega o lápis lá, a ferramenta de brush, e aí você desenha, né? Mas não é isso que a gente quer fazer, porque a gente tá desenhando tipo um tanto de pixel, assim, né?
Alguém já chegou a ver isso? Ó, o Yuri, talvez ele já chegou, ele começou a digitar. Nunca utilizou? Eu acho que vale a pena isso, se vocês tiverem software aí, dá uma olhada como é que funciona, só para vocês, aí vocês conseguem entender tipo, na prática como é que funciona, só para entender a fundamentação dos nossos métodos aqui. O Pedro está digitando, ó. Isso, Pedro. O Photoshop. Então o Pedro trouxe uma ideia aí. Quando você faz uma curva num desses softwares, a ideia é a seguinte: você clica um ponto, né? E aí você clica em um ponto, aí você clica em um segundo ponto. A maioria dos métodos que estão disponíveis nas ferramentas são esses. Você clica no ponto inicial, clica no ponto final. Aí ele desenha uma reta. E aí, em cada um dos vértices ali, né, em cada um dos pontos iniciais e finais, tem tipo um vetorzinho que você pode ir brincando com o vetorzinho. Tipo assim, você aumenta o tamanho do vetorzinho e modifica a direção do vetor, e aí ele vai adequando a curva ali com base nesses 4 parâmetros, que é o ponto inicial, o ponto final e um vetor que está em um daqueles pontos iniciais e finais. A gente vai estruturar melhor aqui que seriam essas coisas, mas tipo assim, isso é um dos métodos que a gente vai estudar. Tem N métodos. A gente vai estudar cada um deles. E aí, cada um tem propriedades interessantes e não, enfim. Tá certo? Mas, então vamos lá. Antes da gente começar a falar, deixa eu colocar aqui em modo tela cheia para ficar melhor. Pronto. Então, antes da gente falar ali como o método ele é implementado, como o método é implementado, vamos entender algumas propriedades que a gente quer em curvas. A primeira propriedade que é bem interessante da gente ter quando a gente analisa uma curva, é a questão da independência dos eixos. O que significa isso? Ó, eu tenho essa curva aqui, sei lá, ela pode ser representada por uma função qualquer, sei lá, f de x, certo? Só que o negócio é o seguinte, a gente já viu nas nossas aulas lá de visualização, 2D, recorte, tudo. E muitas vezes a gente tem uma forma bidimensional, tridimensional, e a gente vai querer aplicar transformações nesses objetos geométricos. E uma coisa interessante é que se a gente for realmente, vamos falar assim, querer plotar essa curva de um jeito mais independente assim, ia ser bem legal, porque ia ser legal a gente saber descrever essa curva aqui, independente se ele está em relação ao eixo XY ou ao eixo X', Y', que é um eixo que a gente rotacionou um pouco, ou um eixo que a gente fez uma translação. Por quê? Porque justamente depois, se a gente é independente disso, fica muito mais fácil de aplicar as operações de representação, né, de translação e tudo. Tá? Essa é o primeiro ponto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotando aqui, porque são muitos requisitos que a gente está buscando na hora de fazer uma curva. Então, eu vou anotando aqui, e aí a gente vai copiando nos slides. Ó, primeiro, então, é independência dos eixos. E aí a gente vai copiando e colando esse cara aqui para os nossos próximos slides para a gente ficar com isso na cabeça. Certo. O próximo cara, então, que a gente teria é o seguinte. É o tal de valores múltiplos. Por quê? Aqui. Por quê? Quando a gente pensa quando a gente está falando de matemática e tal, quando a gente está falando de matemática, uma função, igual eu escrevi lá no outro negócio, né, no outro slide, uma função ela nunca pode ter 2 valores de y para o mesmo x,
certo? Uma função matemática a gente não pode falar isso, olha. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma coisa que matematicamente ela não é viável, que a gente tem o f de x diferente para mesmo x. Então, isso aqui é uma propriedade que a gente não tem na matemática, certo? E a gente tem que ser capaz de representar uma curva dessas. Porque olha só, esse cara aqui, ele não seria matematicamente representável, vamos falar assim, por uma função matemática. E é uma coisa que a gente tem que ser capaz de fazer numa curva qualquer. Então, o segundo ponto seria justamente isso. Valores múltiplos. Certo? Gente, eu vou falando assim, eu vou fazendo uma pausa para ver se não tá ok. Aí eu pergunto em cada um desses slides só para ver se tá natural ou não, tá? Tá ok? A primeira pessoa que falar que tá ok, aí eu passo pro próximo slide. Tá ok? Digam aí. Sim. Tá ok, Silvia. Beleza. A próxima questão é o controle local. O que quer dizer o controle local? Aí entra aí na ideia que quem que falou... Aí, ó, o Pedro tinha falado, Yuri, fica mais claro para você para mostrar como que o desenho de curvas é feito num software qualquer. A ideia, aqui fica bem fácil de ilustrar, é o seguinte. Esses caras aqui, a gente vai falar bastante deles ali. Esses caras aqui, ó, esses pontos que a gente tem aqui, é o que a gente chama de ponto de controle. Ponto de controle. Quando a gente vai especificar uma curva, a gente geralmente, né, a gente tem uns pontos. No software aí que o Pedro falou, ele tem um ponto final e um ponto inicial somente. Esse cara aqui tem 5 pontos, tá? E esses pontos a gente chama de pontos de controle, que eles que vão controlar como que a curva qual que é o formato da nossa curva, certo? Só que assim, e aí as equações que a gente vai olhar é justamente que, dado esses pontos de controle, como que a curva se comporta. Porque a curva ela pode passar por aquele... Não é igual uma reta, né? Porque uma reta, quando a gente dá 2 pontos, só tem uma reta que passa entre 2 pontos, certo? Numa curva, como a gente está fazendo coisa muito mais arbitrária, a gente pode imaginar qualquer desenho ali, certo? É assim mesmo no Photoshop, é justamente o que o Pedro falou. Então, assim, a gente tem esses pontos. E a nossa curva, as nossas curvas, todas as vezes que a gente for plotar, ela tem como parâmetros esses pontos de controle e a equação que descreve, né, qual é o comportamento desses pontos de controle. E uma das coisas que a gente quer ter, baseado nesses pontos de controle, é o que a gente chama de controle local. O que seria esse controle local aqui? Eu até já sei que eu vou... Controle local. O que é? O negócio é o seguinte. Eu quero ser capaz de pegar um ponto de controle arbitrário, tá? na minha curva, clicar nele, selecionar ele, e mover só ele e permitir controlar o comportamento da minha curva baseado somente nele. Entenda aqui que eu estou exemplificando, mas poderia ser um outro parâmetro relacionado àquele ponto específico. Porque, tipo assim, imagina como seria muito chato se você selecionasse um ponto de controle ou um desses parâmetros de controle da sua curva e na hora que você alterasse ele, alterasse a sua curva inteira. Entende? Ia ser uma coisa totalmente inviável na prática. Porque quando você tem aquele controle fino ali, você consegue justamente acertar e fazer o desenho, a forma, o formato que você quiser no seu ponto de controle, né, na sua curva.
Ok, gente? Comenta aí, ok? Comentários, sugestões. Ok, certo. Próximo cara. Redução da variação. O que é a redução da variação? Então o negócio é o seguinte. Eu já falei que quando a gente vai plotar, a gente tem esses pontos de controle e tem alguns parâmetros que são baseados nesse ponto de controle. E aí, também tem aquele fato de que múltiplas curvas podem passar por esses pontos de controle. Beleza. Só que, assim, eu não quero uma variação tão abrupta entre um ponto de controle e outro. Porque, tipo assim, imagina, olha só, vamos dizer que eu tenho esses 4 pontos de controle aqui, certo? Aqui eu tenho 2 curvas nesses pontos de controle aqui, tá? Essa primeira curva aqui, que eu posso, sei lá, chamar de C1. C1 e a outra é C2, que é essa outra curva aqui, certo? Nossa senhora. É a mesa digitalizadora. Alguém que quiser me patrocinar aí, doa pro canal. O negócio é o seguinte. A gente tem essas 2 curvas aí passando pelos mesmos pontos de controle. E você pode ver que a amplitude da curva C1 ela é consideravelmente maior do que a curva C2. E o ideal é que a gente tenha uma forma de ter uma redução nessa variação, né, na amplitude dessas curvas, porque isso também facilita muito o processo de desenho gráfico. Eu vou só começar a dar umas pistas aqui. Olha só, aqui se a gente pensa ali que a gente tem uma curva que está interceptando esse ponto aqui em 4, né? Em 4 a gente está interceptando a curva está interceptando esse segmento de reta em 4 pontos diferentes. A gente pode justamente pensar que isso aqui seria um polinômio de 4º grau, se a gente modela isso matematicamente, né? Poxa, polinômio de 4º grau ele tem uma amplitude muito alta. Então, seria interessante a gente controlar essa variação de algum jeito. Redução da variação. Tá tranquilo aí, gente? Redução da variação. Tá tranquilo? E tem que estar tranquilo não só o que cada um significa, mas a diferença entre cada um desses requisitos. Tá tranquilo? Diferença e o que cada um deles significa? Primeiro que comentar sim, eu passo, hein? Se demorar 30 segundos, eu vou ficar aqui. Ó, acho que não tá tão claro. Quem que tá com dúvida nessa questão da redução da variação, gente? Vocês estão me ouvindo? Wisney tá com dúvida. Wisney, fala sua dúvida aí com todo mundo. Se você quiser falar no microfone, o que você não entendeu? Você não entendeu o que significa reduzir a variação? Ou o que você. Tipo, a diferença para alguma outra dos requisitos que a gente estava falando? Reduzir a variação, certo? Olha só. Tem 2 coisas relacionadas aqui. Primeiro, dado esses 4 pontos de controle, tem 1000 jeitos, tem 1000 curvas que podem passar ali, 1 milhão de curvas que podem passar aí. Isso é uma das variações. E tem uma outra variação que é tipo a questão da amplitude que a gente tem, dado uma curva, a gente às vezes tem a mesma curva, mas com variações, amplitudes diferentes. A gente quer ter uma variação entre 2 pontos o menor abrupta possível para ficar muito mais fácil de desenhar. É isso que a redução da variação está falando. Esses requisitos aqui são bem ligados, assim, claro, requisitos que a gente tem que ter para plotar, mas também tem que ter para plotar de uma forma amigável. Porque olha só, às vezes não adianta nada, a gente tem esses 4 pontos aqui, a gente pode ter uma amplitude dessa daqui, a gente pode ter uma amplitude sim. E todas são curvas que passam nos mesmos pontos, entende? Então, a gente tem que ter essas propriedades
nos nossos métodos de plotagem de curva para não ser tão paia, assim, vamos falar assim. Respondido mais ou menos, o Wesley? Sim? Beleza. Entendeu? Alguém mais com dúvida aí, gente? Aí, Ana, tá com dúvida também. Polinômio de grau elevado. Sim, é para redução da variação, com certeza. Mas se a gente pega o polinômio, ele não, se a gente for representar uma curva apenas com um polinômio, ele não entra nos outros critérios ali. Por exemplo, a gente não consegue ter valores múltiplos apenas com um polinômio. Mas é uma ideia boa. Quanto maior o grau da função, maior é o número de maior é a quantidade de intercepções que a gente tem, interceptações. Bom, que a curva vai interceptar o eixo. Aí isso a gente consegue ter um controle. Sim, a gente tem uma redução da variação, mas a gente não tem a redução da amplitude e tal. Aí, Ana, ok? Ok. Tá. Porque a gente está buscando uma coisa que cumpre todos esses requisitos. Mas o polinômio, quanto maior o grau do polinômio, a gente tem um certo controle, sim, ali das variações e tal, mas a gente não tem sobre a amplitude, a gente não consegue representar valores múltiplos e assim por diante. Próximo cara aí, então, é a questão da continuidade. Olha só, aqui eu tenho uma curva, isso aqui é uma curva. E aqui eu tenho os pontos, vamos dizer assim, ó, eu tenho os pontos e tal, mas aqui, ó, essa função aqui não necessariamente, esse objeto, não necessariamente ele é contínuo nesses dois pontos aqui. A gente tem uma mudança abrupta ali. Inclusive, se a gente pensa aqui na questão de cálculo, quem que fez cálculo aqui, me diz, esse ponto aqui, se a gente pensa na derivada desse ponto, a derivada desse ponto, ela existe? A derivada dx existe? Dx existe? Vocês fizeram um cálculo, foi com Almeida? Ó, o Wesley falou ali. Fiz cálculo. Pergunta complexa. Gente, a questão da pergunta aí, o negócio é o seguinte. Quando a gente tem curvas, vamos pensar assim, funções que a gente tem, que a gente chama de cúspide, que é justamente um ponto onde a gente tem uma mudança abrupta entre as duas funções, por exemplo, uma função modular, esse ponto aí, ele não é um ponto crítico, porque um ponto crítico, normalmente, ele só está começando a derivada primeira, né? Ela está, por exemplo, ascendente, vamos falar assim, aí ela fica em zero e depois ela fica descendente. Isso é quando é uma curva, mas quando a gente tem uma cúspide, que é tipo um vértice, assim, isso aqui é como se fosse um vértice, certo? A derivada nem existe nesse ponto. Então, assim, a gente tem que... Não existe uma continuidade da variável naquele ponto que a gente fala, certo? E a gente tem que ser capaz de representar esse tipo de função, esse tipo de objeto geométrico. Por exemplo, a questão da derivada aí nesse ponto, ela não existiria e a gente teria que ser capaz de representar isso também. Ok? Pequena relembrança aí de cálculo? Comenta aí, ok. Ok. Esqueci de copiar do último slide. Outra questão aqui, que ele meio que tá ligado a meio que tudo ali, a gente tem que ser versátil.
O método que a gente está buscando, os métodos, o conjunto de métodos que a gente está buscando, ele tem que ser capaz de representar, tipo assim, qualquer tipo de curva. Ele não pode ser limitado. Ele não pode, tipo, beleza, eu consigo usar esse método para representar muito bem uma parábola. Aí eu falo assim, porque, por exemplo, a fórmula da parábola, né, que é a equação de segundo grau, por exemplo. Tá, tudo bem, ela representa uma parábola. Mas e se eu quiser desenhar essa curva aqui? Essa curva aqui, por exemplo. Eu não consigo, a curva do direito, eu não consigo representar isso apenas com uma equação de uma parábola. E eu quero que seja um método que eu consiga desenhar qualquer tipo de curva, não seja específico, porque a gente não quer sacar 1.000.000 de formas, 1.000.000 de fórmulas para construir qualquer coisa, porque a gente na computação a gente gosta de coisas bem genéricas também, certo? Então, versatilidade. Ok? Ok. Copiei aqui, peraí. Tem só mais 2, tá bom, gente? Isso aqui tem que saber, tá, gente? Que isso são os requisitos. E a última coisa que a gente quer também falar é que a gente quer ter uma amostragem uniforme. O que significa isso? Amostragem uniforme. Que assim, eu quero pegar minha curva e ser capaz de descrever elas em pontos que são, vamos falar assim, equidistantes uns dos outros, por exemplo, em tamanho ali, para eu ser justamente capaz de eu controlar a suavidade da minha curva de um jeito muito preciso, ainda mais se eu tiver um controle local ali da minha curva. Né? Porque se eu tiver um ponto distante do outro, né, em termos de comprimento da reta ali, o que aqui está plotado assim, ó, o delta SI, ele é mais ou menos igual ao delta S2. Se a gente tem a gente está preservando essa amostragem, essas distâncias aí, eu consigo controlar a suavidade da minha curva de um jeito muito melhor. Porque se eu tiver, tipo, o primeiro segmento ele é grandão, aí o segundo segmento ele é pequenininho e assim por diante, na hora que eu começar a mexer, eu vou mexer na minha curva de um jeito não, vamos falar assim, proporcional, não tão suave, em diferentes comprimentos dela. E eu não quero isso, porque eu quero ter controle máximo na hora de desenhar a minha curva. Certo, gente? No 7º passo aí, amostragem uniforme. Comenta ok, se não, pergunta. Ó, estão demorando, estão pensando. Quem que tá com dúvida aí? Quem que tá com dúvida quanto à questão da amostragem uniforme em relação a outros? Diga aí, Rayana. Amostragem uniforme. Qual que é a dúvida em relação à amostragem uniforme? Você não entendeu o que ela significa? Tá. O negócio da amostragem uniforme é que, dado uma curva, a gente tem uns pontos de controle nessa curva. E a gente quer ser capaz de, tipo assim, os pontos de controle eles estarem distribuídos nessa curva de maneira uniforme. Ou seja, a distância em comprimento de curva, né? De um ponto de controle ao outro, a gente quer que essas distâncias elas sejam aproximadamente as mesmas, porque se elas não forem as mesmas e quando a gente mexer, vamos dizer que os pontos de controle eles não são equidistantes na curva. Então, quando a gente mexeria em um ponto de controle que representa aquela parte da curva, a gente ia mexer uma grande parte da curva. E o ideal é que esses pontos, essa amostragem ela seja uniforme, porque quando a gente mexer, a gente vai conseguir mexer uniformemente na nossa curva e ter vamos falar assim, uma suavidade, um controle da suavidade muito mais preciso. Porque senão a gente ia mexer num ponto de controle e ele ia mexer num pedação da nossa curva. E não, a gente quer um método que a gente consiga mexer os pedacinhos e todos os pedacinhos tenham o mesmo tamanho para
ter um controle muito maior da suavidade. Ok? Valeu? Então, gente, esse é o último ponto? Não. O último ponto é o que está aqui embaixo, na verdade. Que a gente quer isso tudo, e que é um oitavo ponto, que é uma formulação matemática. Que a gente quer poder ter isso de uma forma matemática, porque, bom, a gente tem um controle muito maior do que está acontecendo e tal. E ela tem que ser uma formulação matemática tratável, porque, por exemplo, valores múltiplos, como é que a gente formula valores múltiplos de uma forma tratável? Tratável. Certo? Porque se a gente não tiver isso, não dá para fazer curvas de um jeito algorítmico, porque senão fica muito força bruta, e a gente não gosta de força bruta. Gente, esses são os 8 requisitos que a gente está buscando para a gente ter um método ou um conjunto de métodos para fazer curvas. E é interessante, porque a gente pensa assim, poxa, é muita restrição. E felizmente a gente, mesmo tendo esse tanto de restrição, tem um tanto de método que obedece a essas 8 restrições que a gente está buscando. Requisitos, vamos falar. Tá claro os 8 requisitos aí para todo mundo, gente? Para quem não tiver claro, enquanto eu vou abrir um software aqui, só para mostrar para vocês. Tá claro para todo mundo aí? Quem está com dúvida, comenta. O Luiz nem tá claro. Legal. Eu fui colando aqui esses caras aqui, eu acho que foi mais para apresentação, mas só que eu acho que é muito mais no meu áudio que tá falando. Aí vocês dão um replay aí quando vocês estiverem estudando. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente... Vai pensando aí, porque eu vou fazer uma pergunta. Vai pensando aí. A pergunta é o seguinte. Qual que é a solução para isso tudo aí? Matematicamente. Tá? Vai pensando, eu vou abrir aqui o Inkscape só para mostrar para vocês como é que funciona. Vocês estão vendo a minha tela aqui do Inkscape, gente? Sim? Estão vendo? Sim, legal. Gente, falar aqui, ó. Esse aqui é um programa que chama Inkscape, tá bom? Eu não estou sendo patrocinado por eles, tá? Brincadeiras à parte, o Inkscape é um software livre. É tipo Photoshop, vocês podem baixar, um Photoshop não, mais um CorelDRAW, eu acho. Um CorelDRAW. Ele permite você fazer figuras escaláveis e tal, seria bem mais legais. Aí, tipo assim, eu vou voltar aí nessa pergunta, tá, pessoal, quando a gente voltar pro slide, tá? Então, esse software aqui ele só permite a gente fazer uns desenhos geométricos bonitinhos, e eu queria usar ele aqui só para ilustrar, para quem nunca viu como é que funciona uma curva, para ilustrar como que funciona um plot de uma curva num desses softwares. Então, olha só, aqui eu selecionei essa ferramenta aqui, que é para... aqui, ó, se a gente... aqui não está aparecendo para vocês, mas é basicamente quando a gente desenha curvas, essa figura aqui, é para desenhar curvas Bézier. Então, curvas Bézier, vou digitar aqui. Curvas... que é um dos métodos que a gente vai estudar, certo? Então, esse algoritmo aqui, que eles estão implementados, é justamente usando essa função aí que a gente vai estudar. Então, ele funciona da seguinte forma, eu vou clicar aqui, um ponto, que é o ponto inicial, aí eu clico no ponto final. E aí ele me desenha essa curva aqui, tá vendo? E aí, quando eu seleciono essa ferramenta aqui, ó, para eu justamente editar os pontos de controle, eu consigo editar os meus pontos de controle. E eu consigo mexer aqui nos parâmetros dos meus pontos de controle, ó.
esses dois, no caso, o Bézier, ele tem 4 parâmetros de controle, olha só. Ele tem o parâmetro, que é o ponto inicial, que é esse cara aqui, que é o nosso P0. Vamos falar assim, P0. P0, aqui é o P1. Então, ele tem vários parâmetros de controle, que são esses. São 4, na verdade. P0, P1. E aqui eu tenho os parâmetros adicionais, que são os parâmetros, que são esses vetores aqui que eu tinha falado. Ó. E à medida que eu mudo os vetores, eu estou controlando o formato da minha curva, tá vendo? Ó? E na verdade, esse vetor aqui ele está ligado à derivada primeira no ponto inicial e no ponto final, tá vendo? E aí eu consigo modificar esses caras, ó. Eu consigo modificar a amplitude do vetor, eu consigo modificar a direção e eu estou controlando a minha curva, tá certo? Então, esse é um dos métodos que a gente vai estudar, que é o método de Bézier. Eu só queria ilustrar como é que funciona, porque nem todo mundo mexeu com o plot de curvas, e só para ficar claro como é que isso é feito na prática. Então, aqui, ó, você está vendo um dos softwares, eles usam justamente esses parâmetros para desenhar as curvas suaves que a gente tem. E repare aqui, ó, que essa curva aqui, ela, por exemplo, essa curva aqui, ela teria, por exemplo, aqui, essa curva aqui, ó, a gente tem mesmos valores para o mesmo valor de x, a gente teria 2y diferentes. Como que a gente faz isso matematicamente, né? Vou voltar aqui no nosso slide. Enquanto isso, eu leio a pergunta do Saul. Então, tá. Saul perguntou assim: seria tratar a distância entre dois pontos de controle como uma curva individual? Então, eu acho que isso aí é a sugestão que ele deu, né? Sim, seriam exatamente essas, Saul. Que a ideia seria a gente tem não 2, mas x pontos, vamos falar assim, a gente vai ver isso, e tratar cada um deles como uma pequena curvinha que a gente teria como descrever matematicamente, certo? Então, seria justamente o próximo slide. Então, vocês estão vendo aí meus slides, gente? Sim. Então, é justamente a ideia do Saul, que é tipo assim, você tem os pontos de controle. Em cada ponto de controle ali, a gente teria uma descrição matemática, uma função matemática que a gente poderia representar. E o que a gente vai fazer para representar essas curvas? Na verdade, a gente vai usar uma curva de um polinômio de grau mais baixo, geralmente um grau 3, tá? De terceiro grau. Por quê? Basicamente duas coisas aqui. Falar assim, se a gente com vários parâmetros de controle, terceiro grau é o suficiente. Porque olha só, se a gente tem vários pontos ali, pontos de controle para representar a nossa curva, o polinômio de terceiro grau ele seria suficiente para suavidade, tá? Suavidade. Isso é uma justificativa, porque não precisa de ter um grau maior do que esse, porque a gente já tem uma curva bem suave com grau terceiro grau. E um grau maior implica em mais cálculos. Então, a gente até poderia ter um polinômio de, sei lá, 10º grau para expressar cada uma dessas curvinhas separadas, mas, tipo assim, visualmente um terceiro grau já dá um resultado bem satisfatório. A gente viu ali, aquilo era representando usando polinômios de terceiro grau, polinômios de terceiro grau. E se a gente fizesse com maior quantidade ali, é totalmente inútil. A gente só ia estar gastando uma quantidade maior de cálculos, tá bom? E aí é o seguinte, a gente poderia fazer de uma forma, vamos falar assim, cartesiana, certo?
que seria descrever o nosso polinômio de terceiro grau, usando a equação geral de terceiro grau e tal. Só que a gente já tinha estudado isso, que o legal seria colocar tudo, em vez de ter múltiplas variáveis, a gente ter essas variáveis todas dependendo de um único parâmetro. Que de um jeito matemático é muito mais fácil de lidar com isso. Então, quando a gente trabalha com as curvas, com as representações de curvas, a gente justamente faz no formato paramétrico. Então, daí que está o nome do assunto todo que a gente está estudando nessa aula, porque a gente representa as curvas, né, o polinômio de terceiro grau, no formato paramétrico. Então, aqui é a representação paramétrica das curvas. Porque, de um ponto de vista matemático, é muito mais fácil de tratar essa representação. E aí é o seguinte, quando a gente está pensando nesses segmentos que a gente vai ter, essas partes, né, essas partes da nossa curva, cada uma vai ser representada por um polinômio de terceiro grau, certo? Em seu formato paramétrico. E aí, como a gente tem uma curva paramétrica, a gente tem que sempre lembrar que o parâmetro t, no caso, ele está localmente, para cada uma daquelas curvas, o parâmetro t ele varia de 0 até 1, porque essa que é a especificação da nossa curva paramétrica. E tem uma outra coisa, que a nossa curva inteira, que é composta por várias partes, ela é justamente a associação de várias curvinhas, que vai de U0, que seria a primeira parte, a primeira curva, o primeiro segmento ali, até o N, que seria o último segmento. Então essa que é a ideia. E uma vez que a gente pega essas várias partes, a gente pode compor uma curva maior, certo? Gente, visualmente, geometricamente, dá para ver qual que é a ideia das curvas paramétricas, como é que a gente utiliza equações paramétricas para fazer curvas? Quem que está com dúvida aí? Quem que está com dúvida? Pode seguir então? Pode seguir então. O Matheus falou, então vamos seguir. E aí, pensando nesses requisitos da parametrização, aqui está a formulação matemática dos requisitos, que eu vou digerir para vocês o que significa. Basicamente, vamos pensar aqui que eu tenho a formulação matemática, ela diz o seguinte, que eu quero ter essas diferentes partes, então vamos falar assim, eu tenho a parte que vai de P0 até PU, e aí eu tenho a parte que vai de PU até P1. E para eu ser capaz de representar uma curva, basicamente eu tenho que falar que o PU, por exemplo, o PU ele é coincidente tanto para o segmento de P0 até PU e de PU até P1, porque senão eu teria um segmento de reta que ele não seria conexo, né, vamos falar assim, e aí um segmento de reta, uma curva que os pontos não teriam conectados, então ela não seria a mesma curva, ela estaria picada. Então, as diferentes partes os pontos de controle devem ser coincidentes para as diferentes partes da curva. Então é isso que essa formulação matemática aqui está falando para a gente, porque a gente quer ter justamente onde acaba uma parte, o ponto onde acaba uma parte é o ponto que começa a outra parte da nossa curva. Porque aí assim a gente tem justamente uma composição dessas diferentes partes e a gente pode justamente ter uma curva. Então isso é um requisito para a gente poder utilizar essa parametrização, e para a gente ter esse requisito basicamente essa formulação matemática ali.
essa fórmula matemática, para quem tiver mais interessado depois, isso aqui ele é deduzido da equação paramétrica da reta, que a gente já tinha visto. Que a gente já tinha visto. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida nisso? Só na ideia? Legal. Então, já que a gente está fundamentado matematicamente, vamos começar a olhar o primeiro método que a gente vai ver de hoje, que é o método da interpolação. Isso aqui é vamos falar disso aqui antes, primeiro. Como que a gente consegue descrever isso matricialmente? Então, se a gente voltar lá no cara lá que a gente escreveu, eu vou escrever ele aqui, peraí. Voltando naquela formulação matemática, a gente, que é essa formulação matemática aqui que eu vou escrever, ó, que é justamente essa daqui. É o seguinte, eu tenho aqui, ó, que o meu xt, se eu for descrever aqui, xt é igual a C1, vamos falar assim, C1 vezes U, vamos falar XU, para ficar igual ali, XU, U elevado a 3, mais C2 vezes U elevado a 2, mais C1 vezes U elevado a 1, mais C3, C2, C0. Certo? E aqui a gente tem para o X e para o Y. Vai ter que... Vou colocar só isso aqui para ficar fácil. Então, para cada um daqueles equações paramétricas ali, para cada uma daquelas equações paramétricas para o X, para o Y, para o Z, a gente pode escrever isso de um formato matricial, que é justamente esse cara aqui, ó. E matricialmente é como se fosse matricialmente é como se fosse o PU para ser mais genérico, que seria o ponto, porque o ponto ele é representado pelo X, pelo Y, pelo Z. Então o XU, vamos colocar assim, XU, ele é representado pelo C transposto, CX transposto, vezes o vetor U. Então, essa é a representação nossa matricial. Então, tipo assim, se eu pegar o matriz de coeficiência aqui que está acompanhando a fórmula do X aqui, por exemplo, né? Vamos falar isso aqui, para ficar igual àquela fórmula ali. A gente tem justamente esse vetor aqui. Se eu pegar esse vetor aqui, né, e eu fizer uma transposta, ou no outro formato, que é justamente esse formato de baixo, eles são equivalentes, eu tenho que fazer a transposta justamente para eu poder alterar a associatividade entre os vetores, senão eu tenho UT vezes C. Então, se eu pegar esse vetorzinho aqui, ó, se eu pegar esse vetorzinho aqui e multiplicar por esse vetorzinho aqui, né, nesse formato aqui, eu vou ter justamente esses dois caras aqui. Eles têm que ser representados com letra maiúscula, porque são matrizes, vetores. Então, se eu pego essas duas matrizes e eu faço a multiplicação dessas duas matrizes, eu vou chegar justamente naquela formulação matemática ali,
na representação algébrica dela, e não no formato matricial. E elas são equivalentes, tá bom? Mas, como a gente já viu ali, como a gente já viu nas nossas aulas precedentes, que a gente sempre gosta das formulações matriciais, porque elas ficam muito mais fáceis de representar e operar as representações 3D, a gente geralmente usa as representações matriciais, tá bom? Alguma dúvida aí na representação matricial, gente? Pode seguir? Carlos Alberto está digitando. Na verdade, diz aí, Carlos, qual que é o erro que você acha? Tipo, você acha que era para ser C3 na primeira. Era para ser C3, obrigado. Para ser condizente com o que está escrito aqui, né? E não é C1, não. C3. Obrigado. Então é C3, C2, C1 e C0, porque aí vai ser justamente condizente, e até porque o C1 podia repetir 2 vezes. Né? Obrigado, Carlos. Tá certo, gente? Então, isso aqui é só a representação matricial, é só para falar que todos os métodos que a gente vai olhar, na verdade, eles dizem respeito a como... Ó, isso aqui também está errado. Ó. CT, o CT vezes CU, ou senão aqui é UT e aqui é C. UT. Tá? Todos os métodos, na verdade, que a gente vai estudar, os métodos se resumem a como a matriz C é construída. Tá? Então, os métodos eles vão se resumir justamente a como que essa matriz de coeficientes ela é construída. E aí a gente vai olhar os diferentes métodos para construir essa matriz de coeficientes. Ok? O primeiro método que a gente vai olhar é o método da interpolação. O método da interpolação ele trabalha com 4 pontos de controle. E a gente tem um ponto inicial, um ponto final e 2 pontos intermediários. E aí, o negócio é o seguinte. Como a gente tem 4 pontos de controle, a gente tem que calcular esses 4. A gente usa esses 4 pontos de controle para calcular os 4 coeficientes da nossa curva. E a gente precisa, para calcular 4 coeficientes, a gente precisa de 4 pontos de controle. 5 coeficientes, 5 pontos de controle. E assim por diante. Tá bom? Mas no caso, a gente tem 4 coeficientes porque a nossa curva paramétrica ela tem um terceiro grau. Então, pela equação de terceiro grau, a gente tem 4 coeficientes que têm que ser computados e por isso que são 4 pontos de controle. Não daria para fazer a interpolação com 3 pontos de controle. Certo? Então, o negócio é o seguinte. Se a gente quer 4 pontos de controle para a nossa curva, e a gente tem o nosso Uzinho, que é o nosso parâmetro, e o nosso parâmetro a gente tem que sempre lembrar que o parâmetro ele varia de 0 até 1. Certo? Então, aqui a gente tem variando de 0 até 1. Lembrete. Observação. Vermelho. Parâmetro sempre varia de 0 até 1. Parâmetro U. E é uma curva paramétrica. Então, se a gente tem essa variação dele sempre indo de 0 até 1, a interpolação simples, que é esse método, é o seguinte. Eu pego esse intervalo de 0 até 1 e eu divido, posiciono os meus pontos de controle ali, para eu calcular os meus coeficientes, de uma forma equidistante. E aí eu coloco
essas amostragens de forma equidistante. E aí eu tenho o primeiro quando u vale 0, o segundo quando vale 1/3, o terceiro 2/3 e o último até o parâmetro quando ele vale 1. E aí eu volto nas minhas equações paramétricas para eu calcular, né, coeficientes baseados nessa minha amostragem que eu coloquei. E aí o que eu faço? Se eu volto lá na minha equação paramétrica, naquela fórmula que eu falei, né? Vamos copiar a fórmula do outro slide. E aí eu vou colocar aqui genérico, PU. Só para a gente fazer aqui, o PU. Então, quando o meu U está valendo 0, o U está valendo 0, o U está valendo 0, eu tenho somente o C0 aqui para o primeiro ponto de controle. Então, eu consigo definir o meu C0. Pronto. Aí, depois eu tenho eu jogo o U valendo 1/3 na minha fórmula. Aí, eu jogo o U2 valendo 2/3 na minha fórmula. E, finalmente, o U valendo 1 na minha fórmula, que vira só a soma dos coeficientes. E aí, a gente pode representar, que aí vai virar uma expressão, porque a gente vai ver que é C0, aí o P1 ele vai valer C0 mais 1/3 de C1, mais 1/3 elevado ao quadrado de C2, e assim por diante. Então, isso vai formar um sistema. E no formato matricial, a gente pode representar esse sistema como sendo o P, sendo justamente P0, P1, P2, P3, que seriam os pontos de controle da nossa curva, ou seja, as coordenadas paramétricas x, y e z, para os pontos de controle, certo? E esse sistema ele seria igual a A, que seria a matriz, vamos falar assim, a matriz de coeficientes desses pontos de controle. E essa matriz A ela seria justamente representada por esse cara aqui, certo? Quando a gente jogar na matriz. E aí o negócio é o seguinte, beleza, mas Pedro, você não me disse que todos os métodos resumem a como que a gente define o C, e a gente não definiu o C. Né? Porque os métodos de plotagem de curvas, eles são justamente a matriz de coeficiente, que é essa matriz aqui. E a gente não definiu ela, a gente definiu o P e o A, mas a gente não definiu o C. Não seja por isso. Como que a gente vai fazer? A gente só tem que isolar o C para fazer essa definição. E como que a gente isola o C? A gente isola o C justamente fazendo uma coisa matemática. A gente pega, olha, vamos pegar aqui, só anotar essa fórmula aqui, P é igual a A vezes C, certo? Bom, P é igual a A vezes C. O que eu faço, então? Se eu faço P vezes A elevado a menos 1, que é a matriz inversa de A, é igual a A elevado a menos 1, que é A elevado vezes A vezes C. E aí, quando eu faço esses dois caras, quando eu multiplico pelo inverso, eu anulo o C, e aí eu posso escrever que o P vezes A elevado a menos 1 é igual a C. Certo? Aqui é vírgula, não. E aí, eu defino a minha matriz de coeficiente como sendo C vezes os pontos de controle que eu tenho, vezes a matriz A que a gente acabou de calcular. O C é justamente esse cara aqui. E aí, olha só, esse cara que é o inverso do a gente chama, na teoria, a gente chama isso aqui que é a nossa matriz de interpolação. Então, eu vou escrever a fórmula aqui, voltando lá na nossa fórmula, que seria o P de U, ele é justamente igual ao U vezes a matriz C. Ou a gente pode falar que é o P de U é igual a U vezes M I vezes P. E aí vamos tentar entender.
que significa cada um desses caras aqui. Ó, não é I não. Bom, U. Onde? U. Parâmetro. Então, tipo assim, eu tô plotando a minha curva, né? Eu tô variando o U. Tipo, eu tô variando o U de 0 até 1. Beleza. M, I, ele é justamente a matriz de interpolação. E o o P, são justamente os pontos de controle. Então, eu peguei, coloquei 4 pontos de controle lá, 4 pontos de controle qualquer, aí eu tenho a coordenada paramétrica PX, XYZ, né, para as 3 caras, para cada um dos 4 pontos de controle. E aí eu tenho a matriz de interpolação que é baseada nesses 4 pontos de controle. E essa matriz ela não muda. Eu tenho os 4 pontos de controle e ela é a mesma independente. E aí eu tenho o meu parâmetro U, na hora que eu for plotar, eu vou variando ele segundo esses pontos de controle e a matriz de interpolação. Eu vou parar aqui e vou fazer perguntas. Gente, quem que está com dúvida nisso? Dúvida, gente? Quem que não entendeu? Todo mundo entendeu? Pode seguir? Jorge Alan tá digitando. Falou que pode seguir. Ó, então, gente, a gente tem esse cara, ele tem que ser calculado, né? Esse cálculo ele tem que ser feito para cada um dos parâmetros, então, x, y, z. Tá? E aí a gente tem o nosso ponto tridimensional na nossa curva tridimensional, no espaço tridimensional. Então, a matriz de interpolação que é o pulo do gato para cada um, tipo, como a gente constrói essa matriz e que é o diferencial de cada um dos métodos, certo? Então, antes da gente fechar esse primeiro conteúdo que é da matriz de interpolação, a gente só vai falar assim, beleza, tem vários jeitos de a gente representar, né, fazer essa representação. O primeiro jeito que a gente... E são todos jeitos equivalentes, tá bom, gente? O primeiro jeito é justamente da gente representar a interpolação usando as equações, forma de equações, certo? Que a gente viu, P0 é igual, não sei o que. O segundo formato é representar usando uma matriz, que é essa matriz que a gente mostrou aqui, que é a matriz de interpolação. E um terceiro formato, que ele também é utilizado, que é a interpolação... Peraí. Que é motivado por esse problema aqui. Que é assim, a gente falou que quando a gente quer interpolar esses caras, né, a gente simplesmente une as curvas. E como que a gente faz essa união? Às vezes a gente faz usando uma função, que é usando a terceira representação, porque ela é mais fácil de ser visualizada, que é essa matemática aqui, que é a função de blending. O que é a função de blending? É que, voltando lá, a gente poderia descrever lá o jeito matricial da gente representar a equação, seria, escrevendo aqui, P de U, ele seria U elevado a T vezes C, que é como a gente viu, P de U é igual a U elevado a T, P vezes M e P. Tá, eu reescrevi aquele negócio ali de propósito, tá, gente? Então, a gente tem a matriz de imersão e o vetor coluna com os pontos de controle. Mas eu posso juntar o meu U, o meu vetor linha,
U com a minha matriz de interpolação e escrever num outro formato que seria um vetor coluna com cada uma dos polinômios que eu teria que aplicar para cada um daquela matriz de coeficiente. E aí, em vez de eu ter uma matriz 4x4, eu teria um vetor coluna, onde cada linha seria um polinômio, descrevendo como eu aplicaria aquilo ali baseado no meu parâmetro U. Por que isso é interessante? Isso é uma outra forma de representação que chama de blending polynomials, e cada um desses polinômios aqui, né, a matriz B0, a matriz seria justamente essa aqui, ó, vou falar, seria B0, B1, B2 e B3, certo? E aí isso aqui é a nossa matriz, e a gente pegaria e faria a transposta dela. E para cada um desses caras, por exemplo, o B0 seria esse polinômio, que é menos 4,5 vezes U menos 1,3 e não sei o quê. O B1 seria um outro polinômio. Qual que é a vantagem de representar isso? É porque, às vezes, na verdade, assim, o cálculo fixo, que não muda, independente da curva que a gente está plotando, é justamente essa parte, que é o blending polynomials. Então, tipo assim, essa parte a gente pode fixar as equações matemáticas dela, porque o que vai mudar de uma curva para outra é justamente os pontos de controle que a gente seleciona ali para plotar a nossa curva. E aí o outro cara, que é justamente o parâmetro de plotagem todo, assim, ele vai ficar totalmente isolado, certo? Então, mas é uma representação equivalente às outras duas que a gente viu. Só que na prática é isso que a gente usa, que são os blending polynomials. Tá bom? Como que você chega nessa fórmula aqui? A gente chega nessa fórmula basicamente pegando a matriz de polinômios e multiplicando pela matriz, pelo vetor U, né, que a gente tem. E aí a gente vai chegar nesses blending polinômios e a gente vai chamar cada um dos termos, cada uma das linhas desse vetor coluna, como sendo cada um desses blending polinômios. Gente, ficou alguma dúvida aqui? Alguma dúvida sobre essa questão de funções de mistura? Tá ok, gente? Dá o joinha aí, fala que tá ok. Tá ok, Jorge Alan falou que tá ok. Mas ele continua digitando. O povo tava dormindo ainda, né? Bom, gente, o negócio é o seguinte. Eu vou pausar então aqui a gravação, tá? Pausando.